Bom dia a todos, bom dia a todos que voltaram. A gente vai continuar com a segunda parte da aula da Megillat Esther. Bezrat Hashem, a gente vai tentar colocar o máximo de informação no mínimo de tempo. Tá? A gente chegou então até o final do segundo capítulo da Megillah. Tá? Na verdade, Michael, segundo capítulo. Pois é, a gente chegou até a parte de Bigtan Vateresh, que eles falam a língua de Tarshish, e que não tem. E que o único que compreendia essa língua era Mordecai, eles não sabiam que estavam sendo ouvidos, e Mordecai então indica a Esther que estão complotando contra o rei. E Esther, ela diz para o rei, ela toma o cuidado de citar que foi dito por Mordecai. Então a gente aprendeu daqui no final da aula passada que tem uma base da transmissão do conhecimento, que é sempre citando de onde vem o conhecimento. Como? Tov? Isso também inclui a nossa aula, a gente também tem que dizer de onde vem o nosso conhecimento. Tá? Nosso conhecimento ele vem Megillat Esther, na verdade, o próprio tratado do Talmud que fala da Megillah, Masechet Megillah. Tá? Além do mais, tem muitos midrashim. Tá? E o principal perush que a gente está usando hoje e na aula passada foi o perush do Malbim Kol HaKavod. Malbim, a Parshan Agadol, que ele conseguiu fazer assim uma síntese de todos os Parshanim que tinham antes dele. Então, Beseder Gamor. Então, Bigtan Vateresh, eles vão ser pendurados na praça pública e termina o segundo capítulo da Megillat Esther. No capítulo 3, aparece Haman. Tá? Nesse ponto, o que acontece? Ahasverosh, ele sobe Haman para o cargo de primeiro-ministro, alguma coisa que ia ser tipo primeiro-ministro. Não? Uma posição que estava sobre todos os oficiais. Tá? O rei ele incluiu e decretou que todo mundo que tivesse com algum tipo de cargo dentro do palácio, ele deveria se inclinar diante de Haman. Então ele deu todos os poderes para Haman. A pergunta é, por que então, de repente, né? Quer dizer, pelo menos a Megillah deixa entender que de repente, porque não tem nenhum vínculo que aparece. Tá? Mas tem alguns pontos assim de inflexão. Tá? O primeiro ponto de inflexão é o seguinte: a gente sabe que Haman ele estava vinculado com uma história que a Megillah já contou, não é verdade? A história de Esther, tá? Que ele também influencia Ahasverosh a cortar a cabeça de Vasti. Sim? Ele também depois instiga a Ahasverosh a buscar uma nova mulher, sabe? Entre todas as jovens que tinha na Pérsia, e entre elas Esther. E Esther até hoje, o que ela faz? Ela está escondendo de Haman qual é a proveniência dela, qual é a nacionalidade dela. Correto? Correto. Então, como ela está escondendo qual é a nacionalidade dela, Ahasverosh ele fica curioso, mas quem é essa Esther? De onde ela vem? Qual é a história, né? Então, para isso, o que ele pensa? Ele pensa, quem é que deve saber dessa história? Quem é que está por trás disso? A história está dando certo, né? Uma história de vencedores, não é uma história que está dando errado. Essa história está dando certo. Quem tem que estar por trás dessa história deve ser Haman. E ele deve estar conhecendo aqui as artimanhas que estão por trás. Então, vamos dar um pouco mais de poder para ele, e aí ele vai contar tudo para mim, e vão ficar, tipo, tá? Ele vai continuar assim debaixo de mim, quer dizer, ele pensa que está fazendo a coisa certa, né? Então, e além do mais, como Esther agora é a rainha, então ela vai gostar que eu fiz o bem para Haman e que eu levantei ele. Tá? Inclusive, isso vai um motivo que vai voltar na Megillah um pouco mais adiante. Tem outro enfoque também, que vem pelos comentaristas, é que Haman ele tinha apagado o nome de Mordecai do livro das crônicas políticas da época. O que são as crônicas? Na época, todos os eventos, todos os grandes fatos que ocorriam no castelo, aqui e ali, eles eram anotados. Né? Sim? E aqui, então, esse cotidiano, todas essas anedotas, todas essas histórias, né, que corriam na época, então elas eram
colocadas por escrito e se chamavam crônicas. Tá? Divrei Ayamim, assim que chama em hebraico. Divrei Ayamim, as coisas dos dias. Tá? Também no Brasil, se você fosse no Museu Histórico Nacional, você ia encontrar ali todo tipo de transações que foram feitas aqui e ali em todos os séculos. Tá? Você vai ver um grande arquivo com todos os grandes fatos políticos como eles foram escritos. Você vai hoje numa delegacia de polícia, você presta queixa, tem alguém ali para escrever a sua queixa. Né? Então, todas essas coisas, existem arquivos para guardar todas essas queixas, todas as transações políticas, as transações econômicas. Então, tudo isso aqui se faz um grande arquivo com todas essas informações, e esse arquivo ele tem um nome. Tá? Então, na época, chamava Divrei Ayamim, as crônicas. E o que acontece é que Aman ele tinha apagado, tá, o nome de Mordecai do livro das crônicas, sabe, de acordo com aquele arquivo público, né? E no lugar, tá, ele escreveu Aman, sabe? Colocou assim, sabe? E assim, quando se mostrou o livro para o rei ficou convencido que ele era a única pessoa leal e responsável por ter salvado a sua vida, né? Então Ahasverosh ele deu um ascenso a Aman como primeiro-ministro porque ele pensou que ali era o lugar. Agora, então ele foi lá alterar os arquivos, né? Ele foi fazer uma fraude, literalmente. Só que o que aconteceu é que tem, às vezes, mais de uma cópia, né? Então você tem cópia do livro das crônicas aqui, você tem cópia do livro das crônicas ali, às vezes as cópias são diferentes umas das outras, sabe? E tinha uma outra cópia diferente na frente do rei, que chamava assim, diante do rei, como está escrito, sabe, que estava no lugar onde ele dormia. E aquele livro dali, ele não tinha sido tocado. Esse documento que, no final das contas, vai revelar o nome de Mordecai a posteriori. Deu para entender um pouquinho? Sim, então ele foi lá retroativamente e apagou o nome dele. Uma prova que tinham 2 livros? Essa foi essa pergunta? Ué, da Torá também, no Tanakh também. Sim, você tem o livro dos Melachim, por exemplo, que conta todas as histórias dos reis, e você tem o livro do Divrei Ayamim, que também conta ali histórias dos reis. Tá? Então você tem Divrei Ayamim e Melachim, tem muitos fatos, inclusive concomitantes, que estão recitados 2 vezes e que têm versões diferentes. Tá? Você tem inclusive uma parte do livro dos Salmos, sabe? Odul Adonai Kitov, Ki Leolam Hasdo. Sim? Essa parte aqui, ela se repete no livro das crônicas. Uma parte está nos Salmos, uma parte e tem uma pequena diferença entre um e outro. Né? Aquela parte que você lê de manhã, ela está no livro das crônicas. E aí, quando você lê nos Salmos, ela aparece inclusive no Tikkun Klali. Sabe? Então ali você vai ver que tem outra versão. Ao invés de falar Yitzhak, está falando Ishak. Então você tem ali um kefel, você tem 2 versões da coisa como elas foram escritas. Provavelmente porque são 2 pessoas, eu não sei porquê, mas em todo caso, você tem mais de uma versão dos fatos. Você pode assumir que pessoas diferentes escreveram, né? É possível. Então você tinha 2 livros das crônicas, tá? Depois, alguns anos antes, tem outro Midrash que ele conta o seguinte, que ele conta que tinha um campo de batalha, sabe? No qual Haman ele era tipo um cabo, um soldado, um cabo, e que Mordecai era tipo um sargento. E eles estavam ambos no campo de batalha. E que aí, no momento de fome, ou que ele estava quase morrendo de fome, então ele pediu o seguinte, ele falou, meu querido amigo Mordecai, você podia, por favor, dar-me algumas de suas porções de comida, para que eu não morrer de fome? Sabe? Então ele pediu. E Aman, desculpa, quando as pessoas pararem de fazer barulho, a gente vai poder continuar. Yara, se acalmaram um pouquinho? Obrigado. Coloca a voz lachem. Escutar o professor é uma mitzvah. E a ira de Deus não recairá sobre vocês. Então, vamos voltar. Tinha um campo de batalha, sabe? E no campo de batalha, eles estavam morrendo de fome. Sabe? E o Mordecai era sargento, ele era um cargo superior ao cargo de Aman, ele ainda tinha algumas porções de comida, e Aman estava morrendo de fome. Então ele falou o seguinte, meu querido amigo Mordecai, por favor, você pode dar algumas de suas porções de comida para eu não morrer de fome? Sabe? E Mordecai, falando assim, Aman ele é corrupto, ele é malvado,
sabe? É, tipo assim, será que eu realmente deveria fazer algum favor para ele ou deixar ele morrer de fome? Isso muitos anos antes da Migilat Esther, ou seja, que ambos estavam aqui na terra de Israel, de acordo com esse Midrash. Ou seja, antes, porque Mordecai ainda alcançou sentar no Sanedrim. Então ele conheceu a parte do primeiro templo, né, e depois ele estava exilado na Babilônia, na Pérsia, como foi o caso também de Daniel, por exemplo, que Daniel foi um dos exilados que ele ainda vai conhecer o, o segundo templo. Né? Daniel ele foi um dos únicos, tá? Então tem que viver bastante tempo para isso, tem que viver mais de 70 anos em todo caso. Tá? Então, nesse caso, a gente está falando aqui 70 anos depois do exílio. Então, a gente está falando aqui de Mordecai, já é um ancião pelo jeito. Né? Tá? Então ele lembra de um fato no passado, quando eles ainda estavam aqui em Israel, nessas batalhas todas, sabe, em que ele ia se recusar a dar para ele uma porção de comida. Então, para ter certeza de que ele estava fazendo a coisa certa, sabe, ele vai falar o seguinte: se você aceitar ser o meu servente daqui em diante, então a gente pode fazer alguma coisa. Então Aman teve imediatamente de acordo, sabe? Ele aceitou, mas eles não tinham um pergaminho onde podiam escrever assim, o acordo deles, sabe? Então Mordecai ele pegou o sapato, sabe? E ele escreveu o documento na sola do sapato, sabe? Eu, Aman ben Hamadetah, serei o servente do rabino Mordecai, o judeu. Tá? Então ele escreveu isso assim na sola do sapato, de acordo com o Midrash. Os sapatos eram feitos de couro, então e também os pergaminhos eram feitos de couro na época, então você podia escrever assim no sapato. Então, quando Haman caminhava pelas portas do palácio, todo mundo se inclinava de frente a ele, grande Aman, só que Mordecai, ele permanecia sentado. Sabe? Por quê? Porque Haman tinha um anel com o selo no qual estava gravado um ídolo, sabe? E ele mostrava esse ídolo cada vez que estava todo mundo de joelhos se prosternando. E Mordecai se recusou a se prosternar ante essa pessoa assim de essa gentalha e do seu ídolo. Sabe? Então, e cada vez Mordecai levantava o seu sapato, para mostrar que para amar no seu acordo. Sabe? E isso aqui ia deixando Amar nervoso. Tá todo mundo prosternado, tá ele lá mostrando o sapato aqui. Eu não esqueci não, sabe? Você tá pensando no quê? Sim, tem toda aquela discussão se estamos falando assim ser permitido você se prosternar diante de um líder do mundo, não é? Então, de quem que Mordecai aprendeu? De que mesmo se no absoluto seria permitido, quando você é líder do povo judeu, você não deve fazer isso. Sim? Não está lembrado? Daniel. Daniel ele tinha que se prosternar diante da estátua de Nabucodonosor e ele se recusa a se prosternar, mesmo se tivesse permitido. E ali eles estão jogados na fogueira, na fornalha. Tá? A prova de que na antiga Babilônia eles costumavam queimar os judeus. Né? Tá? Eles tinham fornos lá onde jogaram Daniel, Hananiah, Mishael e Azariah. Tá? Então, e ali eles sobreviveram todos. E por quê? Então, do seu professor Daniel, Mordecai aprendeu que ele não deve se prosternar. Tá? Então, ele, ao invés de se prosternar, ele tinha uma outra boa razão, que também Haman era o seu servo. Tá? E Haman ia ficando nervoso, que cada vez todo mundo se prosterna, exceto Mordecai. Mordecai está sempre mostrando a bota. Tá? E os judeus, eles estavam também assim, poxa, uau, esse judeu, esse rabino, que ele se recusa a se prosternar diante dos outros, isso não se faz, sabe? Sabe, todo mundo, a gente vai acabar sofrendo por causa desse. Esse rabino, ele é racista, sabe? Só porque ele é persa, ele não quer se prosternar diante dele, sabe? E na Alahá, você pode se prosternar. Então, você percebe aqui qual é o tom da coisa, né? Então é mais fácil assim culpar Mordecai do que você entender qual é o problema. A maior parte das pessoas, quando a gente tem problemas, ao invés de a gente analisar os problemas, a gente termina interpretando que os nossos irmãos são os nossos problemas. Né? Ao invés da gente ver que a culpa aqui, qual é a problemática? O problema é que o povo judeu está em exílio, é que os persas estão começando a apertar lá o torniquete contra eles, que a situação está ficando cada vez mais difícil, e eles não encontram nada melhor do que culpar Mordecai pelos problemas deles. Pelo contrário, Mordecai está trazendo a solução. Tá?
Então, já que, tipo assim, de acordo com os princípios de dignidade do primeiro-ministro Haman, sabe? É, é, então, tipo assim, se ele mostrasse que ele está perturbado porque esse ancião não se prosterna diante dele, né? Então, Haman tinha um problema. Tipo, por um lado, ele não pode pegar um velho, um ancião e começar a fazer isso e se ver mal, sabe? Você é o primeiro-ministro, por que você está aí batendo num ancião? Sabe? A coisa engraçada é que isso aqui já aconteceu com alguns políticos, né? Quando o Benny Gantz pegou um assim pela lapela e largou ele e ele caiu depois. Então, isso não pegou muito bem. Sabe? Mas mesmo assim, ele por dentro, por ele não poder fazer nada, ele estava profundamente irritado. Sabe? E ele também não tinha uma boa desculpa para mandar enforcar ele. Tudo que ele queria era mandar enforcar ele. Tá? Então, como ele era Amalequi, ele não tinha nenhum tipo de problema agora em matar todos os judeus. Então isso levou Aman à única conclusão possível. Sabe? Ele simplesmente ia eliminar a todos os judeus. É assim fácil, você mata todos os judeus, não tem nem mais Mordecai, nem judeu, nem nada. Sabe? Aman também era bastante supersticioso. Ou seja, ele achava que, por exemplo, você tem coisas assim que vamos explicar assim, tudo ocorre de acordo com as leis da natureza, né? Da maneira dele de ver as coisas. Né? Então, as leis da natureza elas determinam que tais coisas são possíveis, tais outras coisas não são possíveis. Sabe? Mas que tipo assim, quando você tira a coisa ao azar, né, ao acaso, né, quando você tira no palitinho, você joga dados, então ali você tem um elemento de incerteza, sabe? Tipo, você não sabe de que lado o dado vai cair, sabe? Então, mesmo se você pudesse explicar com equações, de acordo com a força, com os vetores, de que lado o dado vai cair, tipo, quando você jogou o dado, você não sabe. Então, naquele lugar onde você não sabe onde o dado vai cair, tem um lugar assim para os deuses ou alguma coisa assim influenciar a realidade. Então ele resolve que ele vai tirar na loteria qual é o melhor dia para se fazer isso, né? Então o que, que ele faz? Ele faz uma loteria sozinho, né? Chamada Pur em hebraico, sabe? Daí o nome da festa ser Purim, tipo, porque você tirou a coisa na loteria, ou seja, você tem uma porcentagem de incerteza na coisa, e quando você tem uma porcentagem de incerteza, então aqui você tem espaço para que o metafísico influencie sobre o mundo da realidade material. Deu para entender ou ficou difícil? Tá? A questão filosófica aqui. A questão filosófica é a seguinte: é se você tem providência divina, se tipo assim, se Deus ou o mundo metafísico influencia o nosso mundo aqui de baixo, ou se, ao contrário, você tem o livre-arbítrio. Que se Deus influencia ali de cima, então você não tem mais livre-arbítrio. Você está submetido à vontade de Deus. E se você diz que tem livre-arbítrio, então Deus não te influencia. Tá? Então a solução de Aman, a solução filosófica de Aman qual é? É jogar dados assim ao acaso. Então quando você tem um acaso, ali você tem um espaço em que não é nem humano nem divino. E aí Deus ele intervém ali no meio, supostamente. Tá? Tá, obviamente que essa visão aqui ela não é uma visão judaica, tá? Então não confunda com outras partes. A gente vai estudar em outro momento. Assim. Isso aqui é uma série, é um problema muito complexo, tá? Que não escapou à observação dos nossos Rahamim. Daí o nome Purim em todo caso, e a nossa festa é uma festa de Purim. Tá? Então, esse acaso, esse pseudo-acaso, é o lugar onde Deus ele vai agir no mundo. Tá? E aqui que você tem vamos dizer assim, onde tudo parece funcionar de acordo com as leis da natureza, mas tem coisas que funcionam por acaso, e esse acaso é Deus. Tá? Só que a gente sabe que a Megillat Esther é alguma coisa que está escondida, que tem alguma coisa que a gente tem que revelar. Significa que tem outros níveis de divindade mais elevados que a gente vai revelar quando a gente abrir a Megillat Esther. E por isso, quando você lê, você tem que abrir a Megillah até o final. Legalot et anistar. Megillat Esther. Aquilo que descobre o que está escondido. Allah. Filosofias à parte. Tá? E é o que faz. E a loteria ela caiu quando? No dia Yud Gimel Be Adar. No dia 13 do mês de Adar. Quase um ano depois. Sabe? Aman, nesse caso, ele precisava agora
da permissão do rei, sabe, para poder levar a cabo o seu plano malvado. Então já tinha dia para fazer a coisa e agora ia mexer os palitinhos para essa coisa ser possível. Então, primeira coisa, ele foi lá e convenceu o rei que os malvados eram os judeus. Então isso não é muito complicado você convencer que os judeus são um problema. Tá? Isso aqui já é um. Tipo assim, não precisava convencer, todo mundo já estava convencido. Bastava você reafirmar. Tá? Então, Ahasverosh ele já era antissemita desde sempre. Ele já odiava os judeus, como todo mundo. Aquilo é uma coisa que tipo, não tinha uma razão específica para, naquele momento, começar a agir especificamente e destruir todos os judeus. Então, eles só pegam aquela força que tá embutida dentro das pessoas e ele faz essa força se manifestar. Tá? Então ele faz na prática ele oferece uma boa porção de dinheiro para Amado, fala aqui está um dinheiro para a gente financiar, ele tira da sua fortuna pessoal, sabe? A moeda da época, eu acho que se chamava alguma coisa como ladrilho, alguma coisa assim, que era feito de prata, né? São pratas e pratas e pratas, afinal Pérsia é o império da prata, como a gente já determinou, a gente viu isso no livro de Daniel. Cabeça de ouro da estátua de Nabucodonosor da Babilônia, as ombros de prata são a Pérsia. Sim. Sim, e a parte da cintura, até de cobre é a Grécia, etc, etc. As pernas de ferro são Roma. Tá? Então, nesse caso, a gente está falando aqui, por que os braços a gente explicou? Porque na Pérsia tudo era toma lá da cá, tudo era comércio. Você tinha toda a ideia era você ter leis que protegem o livre comércio. Livre comércio, tudo vai bem. Sabe? Inclusive assim que o rei ele não é todo absoluto como na Babilônia. Ele é onde tudo é cabeça, tudo gira em volta. Aqui não, aqui é tudo toma lá da cá. O próprio rei tem que ser toma lá da cá. É justamente o que Amano faz. Daí 10 mil pedaços de prata para destruir os judeus. E nesse momento, vendo a grande quantidade de dinheiro que tinha, então o rei ele tira o seu anel com o selo e ele dá para Amano e assim ele dá o consentimento para qualquer coisa que ele decretasse. Agora que você pagou, você pode fazer, como dizer assim, não sei se tempo é o dinheiro ou se o dinheiro compra tempo. Tá? Então, naquele momento, sabe, quando Aman ele recebeu o anel, teve um efeito sobre os judeus. Tiveram mais judeus que fizeram tshuva com o anel que foi parar no dedo de Aman do que com todos os profetas reunidos. Tá? Então tem o movimento de retorno ao judaísmo, sabe? Você tem Chas v'Shalom, duas maneiras de voltar ao judaísmo. Você volta ao judaísmo por identidade, por amor, por vontade de pertencer, e você tem também pessoas que voltam ao judaísmo pela amor. Olha só, vou falar o seguinte: tem gente, tá? Só entre nós, tem gente que sempre que você fala de sinagoga, não, que nada, não gosto de sinagoga. Você fala assim de Torá, não, tipo, não tem, sabe, comida kasher, não. Você fala de Shoah, é Kodesh. Shoah agora é o Kodesh, você tocou no intocável. Então, vou dizer o seguinte, o judaísmo é um pouco mais do que o Hitler. A gente chama isso aqui em Israel de Hitler-Juden. Aquele judeu que ele só é judeu por causa do Hitler. A gente está longe disso. Tá? Então, Haman é o Hitler da época. Tá? Então, nossos sábios, tá? Como a gente falou assim, nossos sábios que falaram que o anel entrou no dedo de Haman, sabe? Então isso já fez mais judeus fazerem tshuva do que todos os profetas reunidos. Então Haman, ele agora ele estava preocupado, né? Que eles teriam um ano agora para planejar e se proteger. Então ele decidiu declarar, sabe, 2 decretos separados. Tipo, porque senão iam se preparar de todos os lados. Porque já estava claro o que ia acontecer. Quando Hitler sobe ao poder, começam todos os judeus da Alemanha a fugir. A maior parte dos judeus que morreram na Segunda Guerra Mundial não foram judeus alemães. Foram judeus poloneses, que não estavam entendendo o que estava acontecendo no país lá. E a primeira coisa que a Alemanha faz é invadir a Polônia, porque é ali que estão os judeus. Entre outras razões, é claro. Sabe? Mas os judeus alemães eles foram embora. Foram para os Estados Unidos, foram para Israel. Sabe? Muitos foram para Israel. Naquela época, nos anos 30, assim, nos anos 30 e os anos 40 vieram muitos judeus da Alemanha para cá. Exato. Tá, o campo de Auschwitz era na Polônia. Tá, Birkenau
Ok. Tá? Perdão. Aman, então, ele fez 2 decretos, como a gente falou. O primeiro decreto era afirmar que o povo persa ele precisava se preparar para o dia 13 de Adar. Treinar as tropas, afiar as espadas, preparar as munições, sabe? Porque ele vai ter uma ação militar naquele momento. Vamos se preparar para uma ação militar. Sabe? E no caso não se sabe, tipo assim, os soldados não sabem do que se trata exatamente. O segundo decreto, ele estava selado, ele só se abriria no dia 13 de Adar. E nesse decreto, os judeus eles seriam identificados como aqueles que iam ser as vítimas desse exercício militar, aqueles que iam ser o alvo desse exercício militar. Então, dessa forma, tipo assim, ninguém podia saber assim sobre o plano malvado, né? Até o momento que fosse tarde demais. Quando acontece o plano, quando o plano sai em ação, está todo mundo desprevenido. Então, Hashverosh e Aman, eles fizeram um brinde, sabe, juntos, assim, por sua maquinação diabólica, e a cidade de Shushan estava perplexa, porque ninguém podia imaginar qual era a identidade da nação que ia ser eliminada. Então, aí a Megillah começa com o capítulo 4, muito bem. Tá? Então, Esther, ela está ouvindo uma gritaria, um alvoroço. Então ela fala o seguinte: por que toda essa gritaria agora? Sabe? Ela estava no último andar do palácio, lá em cima, sabe? E ela podia ver um homem que estava parado lá fora das portas, sabe? Ele estava vestido, esse homem assim, estava vestido com uma tela assim, que nem saco de farinha, sabe? E toda a sua cabeça coberta de cinzas, sabe? Gritando com todos os pulmões. Sabe? Essa cena assim desse homem, né? Ela perguntou o que está acontecendo. Então aí eles perceberam que esse era o Mordecai, Rav Mordecai. E ela manda chamar então o profeta Daniel, que é um servidor, mas ali está escrito Hassor, tá? o nome dele. Então, pelo jeito, Daniel ele é identificado na Megillah com outro nome, sabe? Com instruções de tomar contato com Mordecai. Sabe? Tinham muitos judeus na época, sim, tinham judeus em toda parte. Você tinha. Então, e ali o que acontece? Ele tinha instrução de tomar contato com Mordecai, sabe? E Deus informou a Mordecai que a nação designada para ser destruída eram os judeus, sabe, como castigo por ter participado na festa do rei. Então Mordecai, ele rapidinho entendeu o que estava acontecendo, o que estava tramitando, ele entendeu que ali ia ter uma coisa, e o que ele fez? Ele se vestiu com roupa de luto. Tá? Esse saco, essas cinzas, eram as pessoas de luto na época, como elas se vestiam, quando elas queriam de alguma maneira expressar a tristeza pelo que estava acontecendo. Então, Esther, ela pediu para Mordecai, por favor, tira a roupa de saco, sabe? Vem me diz assim diretamente o que está acontecendo, sabe? E ele se negou a interromper suas rezas, sabe? Sequer por um momento. Sabe? Mordecai mandou para Esther uma cópia do decreto de Aman, sabe? Ele deu ordens para que pedisse imediatamente para o rei abolir esse decreto. Sabe? Então, ou seja, tá? Mordecai falou para Esther: você vai lá para o rei, você é a mulher do rei, tá? Você vai falar com ele, esse decreto aqui, você tem que abolir esse decreto. A Esther é a única pessoa que pode agora intervir junto com o rei. Não tem mais ninguém. Tá? Daqui a pouco são os exércitos persas que vão sair por todas as cidades e que vão dar conta de todo mundo. Razo Shalom. Tá? E a Esther, então, ela respondeu: escuta, todos os súditos do rei estão conscientes, com medo, sabe, que das conspirações, dos assassinatos, né? Sabe, qualquer pessoa que o rei está o tempo inteiro com medo que alguém vai tentar conspirar e assassinar ele. Sabe? Qualquer pessoa que se atrevesse a entrar no quarto dele sem ter sido convidado expressamente, sem ter sido convocado, vai perder a cabeça. O rei vai achar que ele quer matar, que ele quer envenenar. O rei, na época, ele vive numa paranoia constante. Sem Michael, não entendi. Hoje em dia é a mesma coisa. Não tem um presidente que sai sem 4, 5 guarda-costas. Sim, sim, claro. Pois é. Já ouviu falar de algum presidente que tentaram esfaquear? Ah, tá. Ok.
Teve algum presidente que já foi assassinado? Ah, não, era primeiro-ministro. Tá? Então, teve outros mais, não teve? Nos Estados Unidos também teve. Quer os nomes? John Fitzgerald Kennedy. Aqui, Yitzhak Rabin. Tá? Então provavelmente Hashverosh ele tinha razão para estar preocupado. Né? Mas o que isso implica? A gente fala que a Esther agora ela tem que ir falar com a Hashverosh. Então, qualquer um que entrar agora no quarto dele, ele vai cortar a cabeça dele, inclusive a minha. Ele não me convocou, sabe? Não, claro. Quando alguém entra no quarto do rei e que ele estende assim o seu cetro de ouro, ele tinha um cetro na mão, ele estendia assim, então isso significava que essa pessoa é bem-vinda, que ela pode entrar. Tá? Hashverosh, ele já faz um mês que ele não me chamou, um mês que ele não fala comigo. Sabe? Em algum momento ele vai me chamar, mas e até lá? Sabe? Como a gente já tem um ano para atuar, né? Quer dizer, o decreto ele foi para Yud Gimel Be Adar, então falta um ano mais ou menos, né? Se eu for lá agora, eu vou arriscar minha vida, sabe? Inclusive, eu tipo, não estaria numa posição de pedir favores, sabe? Então vamos fazer o seguinte, vamos esperar até ele me chamar e quando ele me chamar eu falo. Tá? Não é lógico, vou arriscar perder a cabeça agora. Mordecai falou para ela. Não, você não entendeu nada. Tá? Quando os soldados persas da Gestapo começaram a dar a volta aqui em todos os judeus, tipo, não acha você que você vai estar segura dentro do palácio, tá? Eles vão descobrir também as suas origens e eles vão também levar você para os campos de trabalho de Shushan ali em volta, sabe? Ou para os fornos crematórios da Babilônia, sabe? O povo judeu aqui não está dependendo de você, da sua lógica, do seu timing, sabe? O timing é agora. Sabe? Você foi colocado aí no palácio para atuar, sabe? Você foi feita rainha por isso. Agora, primeira pergunta que a gente faz aqui. Como é que Mordecai se atreve a falar assim com a Esther? Não acha que você vai se salvar enquanto os judeus estiverem aí no meio da Gestapo persa? Isso significa que essa ideia passou pela cabeça dela. Que ela, em algum momento ela pensou, bom, mas escuta, eu sou a mulher do rei. Será que eu realmente pertenço aos judeus? Eu posso ser uma persa de confessão mosaica, né? Então, Mordecai fala assim, nem um segundo você pensa, Deus colocou você aí para você defender os judeus, não para você se defender. Sabe? E se você não defender os judeus, sabe, a salvação ela vai vir por outro lugar. Ela não vai passar por você. Sabe? E não pensa você que vai ficar de bem com tudo no final. Aliás, no final, a gente sabe que Esther não terminou bem, não. Ela terminou casada com esse crápula até o resto da vida dela. Então, quando a Esther escutou que os judeus eles iam sobreviver de qualquer jeito, que Deus ia trazer uma solução para os judeus, sabe? Então ela se dispôs, não, então falei, tudo bem. Então, se é assim, vou arriscar minha vida, sabe? Então, e aí só que foi o seguinte, agora é uma missão coletiva. Os judeus e Esther é a rainha, os judeus são todos os súditos, judeus, é claro. Chegou o momento da gente fazer uma ação conjunta. Que todos os judeus façam um jejum de 3 dias. E eu também vou jejuar, eu e minhas serventes. E aí eu vou ir onde tiver o rei e eu vou falar com ele. Vou dar um jeito. Então você vê, eles jejuaram 3 dias, né? E você, quantos dias você vai jejuar? Tá? Então dá graças a Deus que a gente foi generoso. Você tinha que jejuar 3 dias, se fosse assim. Então, e aí Esther, ela vai fazer uma coisa. Fala para eles, por favor, fazer silêncio. Eu sei que se você está muito chato para alguém, obrigado. Tá? Depois, capítulo. Então aí vai terminar o capítulo 4 e vai começar o capítulo 5. Tá? Capítulo 5 começa o seguinte: depois de 3 dias de jejum, chegou o momento de Esther tomar as rédeas da história na sua mão. Deus não colocou ela ali por acaso. Ela é da realeza. Ela é descendente direta do rei Shaul.
como uma pessoa da realeza, uma aristocrata, ela sabe o que ela tem que fazer para mexer os pauzinhos ali, para tudo funcionar. E Esther vai se tornar, Baruch Hashem, aquele para quem ela tinha sido, ela vai se tornar quem ela tinha que ser. Tá? Depois de 3 dias de jejum, ela estava fraca, ela estava debilitada, ela podia apenas se mover, sabe? Então, 2 anjos tiveram que apoiar ela de acordo com o Midrash. E ela se vestiu de maneira real, sabe? Ela em vez de trazer apenas a coroa, né, que refletia seu estado mental, né, e ela apareceu assim no quarto do rei. Tipo, tem que entender o que é aparecer no quarto do rei. Aparecer no quarto do rei não é que nem hoje em dia, tipo assim, você entrou no palácio da Guanabara e você foi andando assim pelos corredores, e aí com estátuas assim de cada... Né? Então você tem um busto assim, um busto com o presidente tal, um busto com o primeiro-ministro tal, e assim você vai ficando com medinho até chegar na porta do presidente, do Getúlio Vargas. É outra coisa. Sabe, ali não tinha bustos assim um do lado do outro. Ali tinha uma cabeça decapitada de cada imbecil que atreveu a entrar no quarto no momento errado. Ou de cada vitorioso. Tinha um monte de cabeças assim, uma atrás da outra. Para você entender onde você estava entrando. Era outra época. Sabe? Esse é o lugar que a Esther agora está caminhando sozinha. Sabe? E ela sabe que ela está arriscando agora a vida dela. E aqui ela vai fazer uma das coisas mais impressionantes que tem. Sabe? Ela vai entrar no quarto desse crápula de uma vez só. E ela tem que entrar agora com uma mulher que ela é. Sabe? Naquele momento, sabe, o rei estava sentado olhando para a porta. Sabe? O que não era o costume do rei. O rei não fica assim no trono dele olhando para a porta. Sabe? Você acha que alguém vai entrar? Mas, sabe, ele está olhando. De repente ele reconheceu Esther. Sabe? E a primeira coisa que ele viu foi a beleza dela, feminina, sabe? A imponência daquela mulher quando ele entrou. Quando ele reconheceu ela, Esther, ele na mesma hora ele estendeu o cetro. Tá? Inclusive tem quem diga que ele estendeu até o cetro alcançar ela. Sabe? E aí, quando ele vê ela, ela consegue romper com toda aquela que uma mulher Eshet Chayil mi'imtza merachok mipninim mirra betach balev ba'ala, o coração do seu marido está seguro com ela. Ali o coração de Mordecai estava comprado. De Mordecai, o coração de Hashverosh estava comprado. E ele fala assim: qual é o seu pedido? Eu te daria até a metade do meu reinado para você. Tipo, me pede a metade do reinado, eu dou para você. Sabe? E ele, tá, de acordo com o Midrash, aqui tem. Por que metade do reinado? Cadê a outra metade? O que tem na outra metade do reinado? Pensa, o reino da Pérsia. De um lado está a Média, Pérsia, Babilônia, a Assíria, sabe, todos aqueles. A Arábia, né? O que está na outra metade? Está o Templo de Jerusalém. Eu te daria todo o reinado, Jerusalém não. Tá? Então, o Santo Templo em Jerusalém, tá? Ele está na outra metade. Para isso aqui, não. Então é um limite. Você não vai ter o templo nem Jerusalém nem nada disso. Mas metade, a outra metade sim. Então aqui. Então Esther, ela tá. É o seguinte, olha só. Se ante aos olhos do rei tá tudo bem, sabe? Eu tenho uma ideia. Eu vou pedir para você, por favor, vem na festa que eu estou organizando. Isso é tudo que eu quero. Oh, uma festa. Que bonito. Que delicado. Uma festinha, com vinho, com churrasco com vinho. Legal, sabe? É verdade que a gente não está muito para festa, mas sim, quem sabe? Então, isso aqui, ela tinha entendido que ela não podia falar diretamente com ele, que ela tinha que manipular um pouco ali aquelas ideias. Tá? Se ela falasse diretamente com ele ali, ia ser muito tipo tchan, ele não ia entender o que ela está falando. A mão estava em alta, você não pode chegar e falar bem de alguém, falar mal de alguém que está fazendo tudo certo. Tem um princípio. Não, vou te explicar.
explicar. Pedro, escuta bem, por favor. Ah, ah, tem um princípio básico: você não luta contra o sucesso. Contra o sucesso não se luta. Tá? Se alguém está fazendo uma coisa, aquela coisa está dando certa, sabe? Você pode concordar, não concordar. Não tenta colocar pedras nas rodas, sabe? Palos nas rodas daquela pessoa. Sabe? Você não sabe o bem que ela pode estar fazendo para outros, quantos empregos ela gera, sabe? Você não sabe. Enquanto a coisa está dando certo, é porque ele está fazendo alguma coisa certa. E se você não concorda com os princípios de vida dele, graças a Deus tem de tudo no mundo. Tem azul, tem verde, tem amarelo. Sabe? Então, isso também é válido quando a pessoa que está lá fazendo uma coisa que está dando certo é malvada. Você não pode ir lá de frente e tentar destruir o que ele fala, porque mesmo se ele for malvado, e aquela coisa for, vamos dizer assim, tiver um propósito que a gente não quer que aquele propósito ele se concretize, sabe? Ali tem mecanismos que estão funcionando, e tem todo tipo de pessoas que vivem em função desse mecanismo. Tem gente que ganha seu salário, tem gente que paga seu aluguel, tem gente que depende disso para viver, tem um monte de gente menor ali que está envolvido. Então, se você assim, se você pudesse, tivesse força para cortar a cabeça assim de uma só vez, isso aqui ia afetar muita gente para mal. Então as coisas não se fazem dessa maneira. Quando você quer destruir alguma coisa que está funcionando, você tem que propor outra coisa no lugar que seja válido, sabe? E que devagarzinho vai tomando lugar e que outras pessoas se envolvam com esse negócio. Sabe? Cada vez que você constrói um sistema, esse sistema envolve um monte de gente. Então a coisa não é assim tão fácil. Então, no caso de Aman, ele agora está lá em alta. Ele é o primeiro-ministro adorado. O rei adora ele. E ele adora o rei. Está tudo dando certo. Ele tem dinheiro, o rei tem dinheiro, está todo mundo tendo dinheiro. A economia está funcionando. Como é que você vai agora querer destruir aquela pessoa que é aquele que botou a economia para funcionar? Está entendendo? Ou seja, como assim a economia está funcionando? Como é que eu sei? Você perguntou como é que eu sei que a economia está funcionando? Muito fácil, ele está começando um esforço militar. Quando você começa um esforço militar e que você começa a dar dinheiro para o exército, para os soldados, você começou a colocar para girar toda a máquina da economia nacional. Tá? Você tem que fazer armas, então é a indústria do ferro, então é a indústria são todas as profissões que estão relacionadas com a manufatura. Então você coloca os uniformes, tem que estar feito. Então você tem toda a indústria têxtil que começa a funcionar. Então você tem que. Tá entendendo? E toda a comida começa a comprar, porque os soldados têm que comer 3 vezes por dia. Então todas as indústrias elas começam a funcionar ali em função daquele esforço militar. É verdade que talvez no absoluto você podia falar de uma bolha econômica, né? Porque em algum momento vão se fechar as torneiras aí do dinheiro. Mas nesse momento, esse esforço militar ele está funcionando e a economia está se construindo. Tá? Muito bem. Então você não pode agora chegar e falar assim, não, eu não gosto do Amado. Escuta, coloca a voz, você é uma princesa bonitinha, sabe? Mas eu vou ser obrigado agora a colocar você no seu quarto ou colocar a sua cabeça junto com a cabeça de Vasti. Tá? Então nesse momento a Esther ela tem que agir com sabedoria. Ela tem que mostrar para Hashverosh que Aman ele é malvado e que todo esse sistema que ele está construindo é um sistema que vai terminar prejudicando ao país e não ajudando ao país. Então você tem que ser político. Isso chama política. Tá? E a Femelta. Cola, Cavô. Tá começando a entender como é que as coisas funcionam. Estou feliz em ver. Tá? Então ela pede para o rei vir para uma festa. Festa chama em hebraico mistério, lugar onde as pessoas bebiam. Sabe? E o que ela pede? Ela pede para Aman também vir para a festa. Olha só, eu estou a favor de todo mundo que é grande. Eu gosto das pessoas que constroem, né? Tá? Agora, os Midrashim eles vão explicar qual é o efeito de que Esther convide também a Aman junto com o rei, qual é o efeito que isso provoca em Ahasverosh e qual é o efeito que isso provoca. Então, primeiro, ela queria que o rei ficasse com ciúmes. Eu não sou o rei, todo poderoso, o que você quer trazer um segundo para cá? Primeiro, está falando que o primeiro-ministro também tem força. É verdade que eu dei força para o primeiro-ministro, mas toda a força que o primeiro-ministro tem, na verdade, é a força que eu dei. Tá? Então, já ficar com ciúmes. Então, talvez com ciúmes até mesmo, como ele é marido e mulher. Poxa, peraí. Sabe? 2, sabe? Ela queria mostrar que ela não tem nada contra do Aman. Não tem nada contra o Hamaninajad, não tem nada contra Haman Hitler. Não. Tipo, tudo bem, ele tem sucesso, sabe? Tem que. Sabe? 3,
pegar Aman desprevenido. Aman não ia esperar que esse negócio viesse dela, para que ele fosse imediatamente executado, sem ter que prender ele primeiro. Porque você não tem como quebrar uma pessoa assim. Se você for pelos caminhos legais, você tem que começar a ter advogado, advogado de acusação, aí tem advogado de defesa, aí começa esses processos intermináveis que tem em todos os países que tem sistema de livre comércio. Tem que provar que você está certo. Vai provar agora que você está certo e que a Aman está errado. Ele que tem todos os advogados do mundo. Tá? Então tem que fazer as coisas extrajudicialmente. Qual é a maneira de você fazer a coisa extrajudicialmente? É você ir para o crime de lesa majestade. Só tem um crime da época, né, que ele passa por todos os caminhos. A mesma maneira que ele pôde cortar a cabeça de Vashti, ele vai poder agora, ele é o único que poderia cortar a Aman. Então você tem que ir lá direto para o chefe do chefe. Você não tem como ir por meios legais. Sabe? O chefe dos chefes é aquele que vai dizer, a partir de agora, você pode executá-lo. Tá? Então, Esther, ela vai convidar também a Aman para a festa dela, para tentar chegar até lá, ao ponto de que ela vai colocar o próprio rei Ahasverosh contra Aman, e que vai poder ter um crime de lesa majestade, que vai poder evitar todos os tribunais e ir diretamente para o alvo. Então, no final das contas, o rei exclama, ele manda Aman vir e ele dá uma ordem. Se requer a honra da sua presença. Sabe? Durante a festa, chega o momento da festa, sabe? Então tá tudo ocorrendo bem, tá todo mundo bebendo, sabe? Festa, legal, mas no... E aí? Qual é o que você queria me dizer, Esther? Olha só, você veio, você fez a festa, você chamou a Aman, tá tudo bem. Quais são o que você quer de mim? Vai lá, diz pra mim. Fala pra mim e a metade do meu reino eu vou dar pra você. Só a metade, né? A parte do templo de Jerusalém. Não. Mas metade do reino eu dou pra você. Sabe? E Esther, ela sentiu que ela precisava de uma mensagem do céu. Ela precisava de uma resposta. Ela... Tá difícil. Como é que ela pode falar? Fala o seguinte, vamos ganhar um pouco mais de tempo. Amanhã eu vou fazer uma outra festa. Sabe? E aí eu vou cumprir o desejo do rei. Eu vou dizer para ela exatamente qual é o ponto central aqui. Sabe? Então, e aí eu vou, inclusive, contar para o rei qual é a minha nacionalidade. Que era o grande mistério que o rei até hoje não sabia. E que só a Aman sabia. Então, peraí. Então ela fala assim, eu vou dar a minha nacionalidade, vou contar para você amanhã, mas só amanhã. Para isso eu preciso que você e que a Aman também venha. Aí pode imaginar que pulga que já ficou na orelha do Ahasverosh. A Aman sabe qual é a nacionalidade dela. Ela agora vai contar para mim. Ela quer que a Aman esteja aqui. Oi. Coisa boa, não é? Já não gostou da ideia. Alguma coisa ali começou a ferver. Toda essa coisa está começando a colocar ele para ferver. Já está se perguntando aqui qual é a coisa. Isso é uma coisa boa, tá? O problema é que esse ódio ele pode se expandir até qualquer um, né? Pela primeira vez na sua vida, Aman se sentiu feliz. Sabe? Ele chegou ao clímax da carreira dele. Sabe? Ele já tinha o lugar mais elevado da carreira dele. Sabe? Ele já tinha o lugar mais alto dentro da corte do rei. Sabe? Inclusive, uma rainha que está me pedindo para estar na festa dela. Estou na festa da rainha. Sabe? Nunca ele teve tão bem. Sabe? Então, a partir de agora, sabe? Eu vou convencer o rei para conceder o seu pedido, qualquer pedido que seja. Só que a euforia de Aman não durou muito. Assim como ele passou em frente a Mordecai, sabe? Todo mundo se prosternou e Mordecai está engraxando o seu sapato na frente dele. Sabe? E Aman, outra vez mais, ficou deprimido. Sabe? Ele teve que se conter para não atacar Mordecai ali na frente de todo mundo. Aí Aman, ele volta para casa, sabe? E ele convoca os seus conselheiros pessoais, tá? Zeresh, sua esposa, seus amigos, seus filhos. Sabe? Tinha lá todos os conselheiros dele, toda aquela máfia lá da Pérsia. Sabe? E ele fala assim, eu estou tão frustrado. Eu sou grande, sabe? Inclusive aos olhos da rainha, sabe? E eu não consigo, esse judeu, esse Mordecai, esse velhinho judeu, com cara de rabino,
sabe, ele não consegue se prosternar diante de mim. Ele me faz passar vergonha na frente de todo mundo. Ele não me respeita. Sabe? E o comitê de conselheiros falou o seguinte: olha só. Você faz o seguinte: você faz uma forca com 50 amot de altura. 50 amot, mais ou menos 30 metros. Que eram os postes onde eles penduravam as pessoas na Pérsia. Até hoje eles penduram pessoas com essa altura, um pouco mais, um pouco menos. Né? Quanto mais alta, mais para mostrar. Né? Sim, você pode. Procurou foto de homossexuais pendurados na Pérsia? Ah, Pérsia hoje você diz Irã. Por isso você tem que procurar Irã. Sim, eles falam uma língua chamada Farsi. Farsi, Pérsia. Sabe? Não, nem todo mundo lá fala Farsi. O Ayatollah, por exemplo, o Ayatollah Khamenei, ele não fala Farsi, ele vem do Azerbaijão. Ele é a família dele. Dentro de casa eles falam Azerbi. Sim. Tá? Então, sim, então tem uma relação entre Azerbaijão ali e é estranho, é estranho. Então, não, eles não são países aliados. Eles são países vizinhos, mas não aliados. Tem uma história lá. Tá? Então você vê de onde vem Aman na história. Sabe? E hoje. Então ele fala o seguinte, sabe? Ele queria que fosse tão alto assim aquele poste que Esther pudesse ver desde o cômodo dela, onde ela vê o Aman ali pendurado, sabe? E aí ia ser uma lição para todos os súditos que se negassem a obedecer às ordens dos reis. Sabe? O rei desse uma ordem, os súditos desobedecessem, e aí você ia ter a ordem. Então, Tá? Então eles foram até. E aí disseram, então você. Aí ele foi até a festa da rainha, assim, lá, já para participar da festa. Então, Aman, no mesmo caminho que ele fez, ele pegou uma viga, sabe? Que ele. Sabe? O, tá, tinha uma. Inclusive tem uma tradição que diz que aquela madeira que ele pegou para fazer o poste onde ele ia pendurar Mordecai. Tem uma tradição que diz que aquele era do monte Ararat, uma viga que tinha pertencido à Arca de Noé. Então aquela viga que era assim. Sim, tem um sentido. Tem sentido nisso aqui. Tá? Durante toda a noite ele vai construir a sua forca. É claro, ele não está sozinho, né? Vem os ajudantes e tudo mais. Sabe? Talvez os filhos dele. E quando amanheceu, sabe? Ele colocou ali um nó que a gente chama aquele nós assim para pendurar na forca, né? E aí salvou, tipo diz o Midrash que baixou uma voz do céu e falou que esse era um calce perfeito. Também. E aqui a gente já vê o que está acontecendo na noite, tá? Da festa, enquanto ele está lá construindo a sua forca. A gente vai continuar na próxima aula. Bezrat Hashem. Eu volto a ver vocês em breve. Lalatov Lekula.